ITU 06. 1. Ver introdução. 2. Finalidade. Estabelecer no CBMMG os procedimentos gerais a serem adotados nas atividades de vistoria, poda e supressão de árvores. 3. Objetivos. Os objetivos específicos desta ITU são: a. Propiciar ao bombeiro militar condições de decidir, com base em conhecimentos técnicos e científicos, quanto ao atendimento a ocorrências que envolvam vistoria, poda e supressão de árvores. b. Criar doutrina para o atendimento e distribuição das chamadas de emergência. c. Estabelecer orientações básicas a serem seguidas no momento da vistoria, poda, supressão, elaboração de redes e emissão de pareceres. d. Estabelecer as principais medidas de segurança a serem observadas na execução dos trabalhos. 4 conceitos. Tendo como principal base os anais do 2º Seminário de Atualização Florestal e Semana de Estudos Florestais, 2010, adaptados à sua realidade, o CBMMG utilizará como conceitos aplicáveis para as ocorrências de vistoria, corte e poda de árvores os descritos nesta seção. 4.1 Alvos potenciais. Toda e qualquer estrutura, edificações residenciais ou comerciais, carros, bancos de praças, pontos de ônibus, etc., ou ser vivo, pessoas ou animais, que possam sofrer impacto direto pela queda eventual de árvores ou partes com ou sem problemas estruturais ou fitossanitários aparentes. 4.2 Vistoria em árvore. Ato pelo qual uma equipe de bombeiros realiza a verificação e avaliação de uma espécie arbórea a fim de estimar o risco de queda da árvore ou de suas partes, e os danos que possam ser causados pela queda, com vistas a fundamentar as ações de possível poda ou supressão. 4.3 Defeitos e problemas estruturais. Todo e qualquer tipo de defeito no tronco, sistema radicular, galhos ou copa apresentado pelas árvores e que possam propiciar situações de risco por enfraquecimento ou desequilíbrio. 4.4 Problemas fitossanitários. Todo e qualquer dano ou problema ocasionado por agentes biológicos que tenham parte do seu ciclo de vida na árvore ou que mantenham relação de parasitismo, afetando a vitalidade e estabilidade estrutural do hospedeiro. 4.5 Risco iminente de queda. Condição da árvore que apresenta problemas estruturais ou fitossanitários irreversíveis ou severos ou extensivos que comprometem sua vitalidade e estabilidade, requerendo intervenção imediata. 4.6 Risco potencial de queda. Condição da árvore que apresenta ou não problemas estruturais ou fitossanitários reversíveis ou leves ou pequenos que pouco comprometam sua vitalidade e estabilidade. Vale ressaltar que quando se fala em árvores, não existe risco nulo. Uma árvore visualmente saudável e ausente de danos em sua estrutura, não está isenta da queda. 4.7 Patrimônio. Bem jurídico tutelado pelo direito penal, relevante e vital à sociedade e ao indivíduo, para o qual possui significação social. 5. Execução. 5.1 Casos em que o CBMMG efetuará a poda ou corte de árvores. Em observância às competências legais do CBMMG, o corte ou poda de árvores somente ocorrerá: a. Quando se enquadrar em risco iminente de queda, concomitante à ameaça à vida de pessoas e ou patrimônio, conforme preenchimento do quadro de avaliação de árvore de risco, apêndice B. b. Quando em apoio a órgãos federais, estaduais e municipais com a devida autorização ambiental. c. Em caso de árvores caídas que impeçam a mobilidade urbana. d. A guarnição de bombeiros atuará no sentido de eliminar o risco iminente, através da supressão parcial, poda, e somente executará a supressão total se estritamente necessário. E não serão realizadas podas ornamentais ou com qualquer fim estético. 5.2 Solicitação de corte via 193. Antes de considerar a situação como sendo de risco iminente, o COBOM/SOF deverá realizar a triagem, questionando o solicitante quanto à dimensão e tipo de árvore, sua localização, posição em que a mesma se encontra em relação ao terreno, ângulo e inclinação, condições do terreno, rachaduras provocadas pelas raízes em muro,
parede, se já houve vistoria anterior, se há risco à vida ou patrimônio, etc. 5.3 das vistorias. Após recebida a demanda de vistoria para poda ou corte de árvore, a guarnição BM deslocará para o local, devendo a. Realizar a vistoria conforme quadro de avaliação de árvore de risco contida no apêndice B. B. Verificar a necessidade de apoio de outros órgãos. C. Verificar a existência de autorização do órgão competente, IBAMA, IEF. Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura ou órgão equivalente, nos casos em que não se tratar de risco iminente. D. Prever meios e equipamentos necessários à execução dos trabalhos. E. Estimar o tempo a ser gasto na execução das tarefas. F. Constatar se a árvore está realmente no imóvel do solicitante, ou na divisa, ou mesmo no imóvel vizinho ou em via pública. G. Descrever a localização com riqueza de detalhes, espécie de árvore, altura. Risco para bens materiais circunvizinhos e colocar, se possível, pontos de referência para se chegar ao local com facilidade pelas guarnições BM. H. Caso a guarnição de vistoria identifique uma situação de risco iminente, mas não disponha de condições seguras ou recursos suficientes para a eliminação do risco, deverá adotar medidas mitigadoras, como o isolamento do local, ancoragens, orientação do solicitante, dentre outras que serão avaliadas pelo chefe da guarnição. E, não havendo risco iminente, conforme quadro de avaliação de árvore de risco, o chefe de guarnição BM deverá realizar as orientações ao solicitante e informar que a poda ou supressão não poderá ser feita pelo CBM-MG. 5.4 Medidas de segurança. Adaptando os preceitos de Jepson, 2007, todo corte de árvore deverá observar os itens abaixo. A. Deve ser precedido de uma minuciosa vistoria pelo chefe da guarnição, na qual deverão ser consideradas as medidas de segurança dos componentes da guarnição, dos equipamentos, de terceiros e do patrimônio. B. Os componentes da guarnição deverão utilizar equipamento de proteção individual, conforme manual de vistoria, poda e corte de árvores. C. Os componentes da guarnição deverão utilizar as técnicas de ascensão e deslocamento, conforme manual de vistoria, poda e corte de árvores. D. Toda a ferramenta, equipamento e acessório, quando utilizados nos trabalhos em altura, deverão estar amarrados e ancorados. E. Nenhum equipamento deverá ser colocado nas proximidades da árvore, evitando-se que possam ser atingidos por galhos que caírem ao solo. F. A ancoragem da motosserra deverá apresentar um chicote um pouco maior do que a ancoragem do operador, pois no caso de queda, as lâminas ou a própria motosserra não atingirão o operador. G. Nenhum componente da guarnição poderá permanecer nos locais de possíveis quedas de galhos ou troncos. H. Ao se tracionar troncos e galhos, os componentes da guarnição deverão se posicionar fora da área de tombamento deles. I. Os galhos ou troncos caídos ao solo devem ser colocados em local de segurança, de forma que permita o livre deslocamento dos componentes da guarnição, evitando-se o risco de lesões, inclusive de terceiros, após a saída da GU-BM do local. J. A área de trabalho deverá ser isolada, não permitindo a aproximação de pessoas estranhas à atividade desenvolvida. K. A GU-BM não poderá colocar galhos e troncos em terreno acidentado, de modo que possam rolar ou deslizar, atingindo pessoas, veículos, imóveis, entre outros. L. Os cortes de galhos e troncos devem ser direcionados de modo a se evitar a queda sobre casas, muros, etc. M. Tratando-se de árvore em contato com a rede pública de energia elétrica ou risco de contato com a mesma no momento da queda, os trabalhos somente serão iniciados após a desenergização e o devido aterramento da rede pela concessionária de energia. 5.5 Corte. A poda ou corte de árvore deverá ser executado conforme preconiza o Manual de Bombeiros Militar, Vistoria, Poda e Corte de Árvores do CBM-MG. 5.6 Proibições. Fica terminantemente proibido ao bombeiro militar
a. Intermediar o destino do produto do corte, bem como indicar empresa, órgão ou pessoas para recebimento ou compra do referido produto. b. Indicar bombeiros ou quaisquer prestadores de serviço para efetuar o corte de árvore. 5.7 Registro de evento de defesa social, REDS. O REDS deverá conter no mínimo a. Avaliação do alvo potencial, à luz da competência do Corpo de Bombeiros. b. Avaliação da árvore, quanto ao risco iminente de queda. c. Os motivos pelos quais o chefe da guarnição decidiu realizar ou não o corte ou a poda da árvore, incluindo a pontuação obtida na tabela de avaliação de árvore de risco, apêndice B, e os itens considerados. d. As ferramentas, equipamentos e acessórios utilizados. e. As medidas tomadas para mitigação ou eliminação do risco. f. Possíveis intercorrências no atendimento. g. As orientações dadas ao proprietário ou responsável quanto à destinação dos resíduos produzidos. h. As orientações dadas ao proprietário ou responsável nos casos em que o CBMMG não efetuar a poda ou supressão da árvore. I. Breve descrição da árvore, contendo nome popular, se possível. Características gerais, porte, principais problemas estruturais e ou fitossanitários. 6 Prescrições diversas. Além do disposto nas demais seções desta ITO, seguem as seguintes prescrições. A. Considerando a Portaria número 149, de 30 de dezembro de 1992, que estabelece a obrigatoriedade do registro no IBAMA dos estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização de motosserra, bem como aqueles que, sob qualquer forma, adquirirem este equipamento e, de acordo com o artigo 51 da Lei Federal de número 9.605/1998, e o artigo 57 do Decreto Federal de número 6.514/2008, que traz como crime ambiental quem comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente, o CBMMG deverá efetuar o registro de todas as motosserras adquiridas. b. Nos casos em que o corte-poda da árvore não se enquadrar nas situações de competência do Corpo de Bombeiros, e constatando-se o comprometimento do espécime, o militar deverá orientar o solicitante a providenciar a solução do problema por empresa profissional especializado, sem fazer indicações, conforme a linha B do item 5.6 desta ITO. c. Ao fim dos trabalhos, a GUBM deverá deixar o local seguro e desobstruído, acomodando os resíduos da poda, corte de forma organizada, garantindo a passagem das pessoas e evitando o risco, sendo preferível dispô-los na calçada, em relação às vias de circulação dos veículos. d. Os comandantes de unidades, frações poderão criar guarnições fixas de corte de árvore, devendo sua jornada de trabalho ser autorizada pelo EMBM. e. O treinamento para o serviço de vistoria, poda e corte de árvore, se não disponível na unidade, fração, poderá ser buscado junto a outras unidades da corporação, ou em órgãos parceiros do CBMMG, IF, Prefeitura, etc. f. As chamadas pendentes, em até 96 horas na tela dos despachantes, serão repassadas ao Comando Operacional para providências tanto operacionais quanto administrativas que se fizerem necessárias, liberando assim a tela dos despachantes. g. Os comandantes de unidades e frações deverão fazer contatos com as prefeituras, com o objetivo de esclarecer que, no contexto geral, o corte ou supressão de árvores é de responsabilidade daquele órgão, e que o CBMMG atuará em apoio apenas nos casos em que houver risco iminente. h. Havendo possibilidade, a GUBM que realizar a vistoria e entender necessária a poda ou supressão, deverá executá-la, de forma a evitar duplos entendimentos quanto à avaliação da árvore. E é responsabilidade dos despachantes, no caso do COBOM e do chefe da SOF, nas unidades e frações do interior, a verificação das ocorrências pendentes e o empenho de GUBM ou vistoriadores para o referido atendimento. j.
Quando disponível e havendo necessidade, recomenda-se o empenho de viaturas especializadas, APE, ACE, em apoio a outros batalhões. K. Fica autorizada a realização dos trabalhos de corte de árvore utilizando apenas a camiseta vermelha, sem gandola, a critério do chefe da guarnição. Isto em situações nas quais o uso da gandola possa atrapalhar os trabalhos. Quartel em Belo Horizonte, 31 de maio de 2019.